Eita, que já tá dando saudade. Último bloco da última aula do curso de questões. Faltando aqui 7 questões para a gente acabar a parte de improbidade e eu me despedir de vocês, não é isso te desejar uma boa prova. Mas eu vou deixar para fazer esse desejo no final. Vamos voltar aqui para a questão de número 3. Segue comigo. Seguindo aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Terceira questão foi de uma Assembleia Legislativa, ó, do Rio Grande do Norte. Diz assim: os atos de improbidade previstos no artigo 11 da Lei 8429, que são os atentatórios aos princípios da administração pública, exigem para a sua ocorrência uma conduta. Então, ele está falando do ato que atenta contra os princípios. Dá uma olhada geral aqui da letra A, vê o que ele está querendo saber. Está querendo saber aquele negócio conduta dolosa e conduta culposa. A gente sabe o seguinte, um ato de improbidade, ele pode vir a ser cometido de forma culposa? Pode, mas somente na situação de prejuízo ao erário. No caso de enriquecimento ilícito e atentado contra os princípios, só vai ser punida a conduta o quê? Dolosa. Então, necessariamente tem que ter dolo. Existindo culpa, não vai ser punido aquele ato como um ato de improbidade. Então, vamos ver a letra A. Diz que eu preciso de uma conduta culposa ou dolosa e dano ao erário. Certo ou errado? Errado e errado com a gota. Primeiro, não se admite a conduta culposa. E segunda, eu preciso de conduta dolosa, mas eu preciso também causar um dano ao erário? Não, porque lembra, não é e, é ou. Ou eu gero atentado contra os princípios, ou eu posso ser condenado por prejuízo ao erário. Não existe a necessária acumulação. Veja, a acumulação pode até existir, mas ela não é necessária, porque eu posso ser processada simplesmente por atentar contra os princípios. Vamos ver a letra B. A letra B diz conduta culposa ou dolosa. Já sabe que está errado, porque só se admite conduta dolosa. E continua e diz, e enriquecimento ilícito. Precisa, além de atentar contra os princípios, me enriquecer de forma ilícita? Não, porque isso daqui não é uma necessidade, é uma faculdade. Veja, eu posso ser punida só por atentado contra os princípios. Vamos ver a letra C. Culposa ou dolosa? Falso, porque só se admite conduta dolosa. Letra D, dolosa, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Ou seja, além de atentar contra os princípios para eu ser processada, eu tenho que causar dano e enriquecimento ilícito? Não, sendo repetitiva, mais uma vez, basta atentar contra os princípios que eu já estou cometendo um ato de improbidade. E a letra ética, eu preciso de uma conduta dolosa apenas. A resposta mais simples de todas e a, sem dúvida nenhuma, resposta correta. Terceira questão, resposta letra E. Facinho demais? Bora andando. Vê a quarta questão, o que ela diz. Ó. Segundo a lei 8429, os atos de improbidade administrativa, letra A, decorrentes de atentado contra os princípios da administração pública, levam às sanções, que são as punições menos graves, dentre as previstas no mesmo diploma legal. O que é diploma legal? É na lei de improbidade. Então, ele está falando da lei. Ele está dizendo que as punições que são menos graves são para as condutas que atentam contra os princípios. E aí, minha gente, certo ou errado? Certo, tu lembra daquela tabela que a gente fez? Por aquela tabela a gente viu que a conduta mais grave, que leva a punições mais graves, é o enriquecimento ilícito. A média, o prejuízo ao erário. E a mais simples, atentado contra os princípios. Por isso, já temos nossa resposta correta, que é a letra A. Já a letra B diz assim, ó, que esses atos de improbidade caracterizam-se somente pela culpa, independentemente de dolo do agente. Tá tudo louco, né? Porque a regra é o dolo. Sempre pode existir punição a título de dolo. Já a culpa só pode existir punição a título de culpa no caso de prejuízo ao erário, só nessa situação e mais em nenhuma. Então tá tudo falso aqui nessa questão. Vamos para a letra C.
diz que os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário levam às sanções mais graves dentro as legalmente previstas. Prejuízo ao erário é a sanção mais grave? Não. Prejuízo ao erário é a sanção média, que a gente botou mais ou menos. Porque aquele que leva a punição mais grave é o enriquecimento ilícito e não o prejuízo ao erário. Vê a letra D. Diz que esses atos de improbidade são necessariamente comissivos. Vê que repetição. Comissivo é por ação. Os atos são necessariamente comissivos, não podendo ocorrer por omissão. Certo ou errado? Errado, porque os atos, eles podem tanto ser comissivos quanto virem a ser omissivos, ou seja, serem tanto praticados por ação quanto por omissão. E a letra E diz que os atos que importam enriquecimento ilícito levam às sanções de gravidade intermediária dentre as previstas no mesmo diploma legal. Não é gravidade intermediária, enriquecimento ilícito são as punições mais graves. Punição intermediária é para o prejuízo ao erário. Por isso, quarta questão. Resposta correta, letra A. Fácil? Tenho certeza que sim. Vamos para a próxima questão, que é a quinta. Diz assim, ó. Delfino, servidor público estadual, olha o que ele fez, ó. Percebeu, ou seja, recebeu vantagem econômica da empresa RW Engenharia para intermediar a liberação de verba pública relativa a contrato administrativo entre a citada empresa e o Estado do Rio Grande do Norte. Contrato este que estava suspenso por força de decisão judicial. Nos termos da Lei 8429 de 92, a conduta de Delfino. Delfino, ele é servidor público e ele recebeu a vantagem econômica para fazer a liberação de uma verba. Se ele recebeu uma liberação econômica, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma. E esse ato de improbidade administrativa gerou o quê? Muito bem, o chamado enriquecimento ilícito. Vamos ver a letra A. Diz que a conduta de Delfino caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Certo ou errado? Certo, é exatamente o que a gente já tinha falado, até mesmo antes de começar a questão. Já temos a nossa resposta correta, que é a letra A. A letra B diz que o ato de Delfino não caracteriza ato de improbidade, mas mero ilícito administrativo. Falso, porque esse ato é sim um ato de improbidade. Vê o erro da letra D, exatamente o mesmo. A letra D diz que o ato de Delfino não caracteriza ato ímprobo. Falso, porque caracteriza sim. Vamos ver agora o erro da letra C. Diz que o ato de Delfino caracteriza um ato de improbidade ensejador de prejuízo ao erário. E na letra E, diz que o ato de Delfino é atentatório contra os princípios. A gente viu que ele recebeu uma vantagem econômica. Se ele recebeu uma vantagem econômica, ele acresceu bens a seu patrimônio. Então, ele se enriqueceu de forma ilícita. É uma das condutas lá no artigo 9, que é o artigo que tem as condutas do enriquecimento ilícito. Então, resposta correta, letra A. Chegamos na metade, vamos embora para a metade final. Vamos ver a sexta. Paulo, servidor público, deixou de praticar deliberadamente ato de ofício que era de sua competência. Então, Paulo é servidor e olha o que ele fez. Deixou de praticar deliberadamente, ou seja, indevidamente, um ato de ofício. Tu lembra disso? A gente fez uma revisão exatamente escrevendo esse ponto daqui. Paulo, então, cometeu um ato de improbidade administrativa, cometeu sem dúvida nenhuma. E em qual modalidade? Atentado contra os
princípios. Isso daqui é exatamente o que se encontra lá no artigo 11, inciso 2, da Lei de Improbidade Administrativa, que eu até dei o exemplo para você, dizendo que aí a gente tinha um exemplo de um ato cometido por omissão. Então, ele praticou, sim, um ato de improbidade na forma de atentado contra os princípios. Vamos ver a letra A. Diz que a referida conduta de Paulo poderá caracterizar ato de improbidade administrativo desde que comprovado que o servidor auferiu vantagem indevida para a sua prática. Se alguém aufere uma vantagem indevida, isso daqui iria gerar enriquecimento ilícito. E eu te pergunto, para poder você vir a ser condenado por atentado contra os princípios, precisa também você se enriquecer de forma ilícita? Não, porque não é e, é ou seja, eu posso ser processada e condenada simplesmente por atentado contra os princípios, mesmo que eu não tenha lucrado, mesmo que eu não tenha me enriquecido e mesmo que eu não tenha causado prejuízo ao erário. Então, a letra A ela já está falsa. Vê a letra B. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, passível, ou seja, podendo ser aplicada punição de perda da função pública. Minha gente, perfeito. Aí tu diz, professor, e essa perda da função pública? Eu vou logo te dizer o seguinte: qualquer um dos atos de improbidade, qualquer um deles, tanto o enriquecimento ilícito, quanto o prejuízo ao erário, quanto o atentado contra os princípios, que eu botei artigo 9, 10 e 11, a condenação gera a perda da função pública. Então, a questão ela está perfeita, dizendo que nessa situação eu poderia vir a ser punido por atentado contra os princípios e perdendo a minha função pública, certo? Vê a letra C e D, não precisa nem a gente perder tempo. Está dizendo que Paulo não cometeu ato de improbidade. A gente já sabe que é falso, porque ele cometeu, sim, um ato atentatório contra os princípios. E aqui na letra E, diz que configura ato de improbidade administrativa, certo? Passível da aplicação da pena de multa, certo ou errado? Certo, que eu posso multar. Pena de multa exclusivamente. Aí é que a gente vê. É só a punição de multa que eu posso dar? Não. Além da multa, posso dar suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar, perda da função pública. Então, veja que existem outras punições além da multa. Então, o erro da questão está na palavra exclusivamente. Bora para a questão de número 7. Diz assim, ó. Determinado administrador público adquiriu, sem licitação, 2 veículos para uso da repartição pública que chefia. Em decorrência dessa aquisição, olha o que ele teve. Ó. Ele obteve desconto considerável na aquisição de outro veículo com recursos próprios para a sua utilização. Então, veja, se esse servidor daqui, ele não é isso, comprou carros para a administração pública sem licitação e com isso ele teve desconto para o seu carro particular. Esse ato que ele cometeu foi um ato de improbidade administrativa? Foi. Em qual das modalidades? Pensa comigo. Se ele recebeu um desconto, ele economizou? Economizou. Veja, enriquecimento ilícito não é só receber o dinheiro, é também deixar de gastar. Então, essa conduta dele está gerando um enriquecimento ilícito em uma das situações que se encontram no artigo 9 da Lei de Improbidade. Então, vê a letra A. Diz que essa conduta, em razão dessa conduta, pode restar configurado o ato de improbidade desde que reste comprovado prejuízo pecuniário. Veja, tudo bem que ele adquiriu 2 veículos para uso da repartição pública, mas em nenhum momento ele está dizendo que ele adquiriu esses 2 veículos e causou prejuízo. O que aconteceu é que ele sim obteve uma vantagem econômica, ele sim teve o enriquecimento ilícito. Aí a gente vai pensar o seguinte: para ele ser condenado por enriquecimento ilícito,
Também tem que ficar comprovado o prejuízo ao erário? Não, minha gente. Mais uma vez, basta enriquecimento ilícito, basta prejuízo ao erário e basta atentado contra os princípios. Ou seja, para eu ser punida por enriquecimento, não necessita que eu também tenha causado um prejuízo ao erário. É por isso que a letra A, ela fica falsa. A letra B vê o que ela diz, que esse ato não pode ser considerado um ato de improbidade. É a mesma coisa na letra C e D, certo ou errado? A gente já sabe que é errado, porque esse ato dele consiste sim em um ato de improbidade. Então já nem precisa ler a letra B, nem a letra D. Vê a letra C. Diz que pode restar configurado ato de improbidade independentemente da ocorrência de prejuízo pecuniário, certo ou errado? Certo, por quê? Porque aqui ele se enriqueceu de forma ilícita. E mesmo que ele não tenha causado prejuízo ao erário, aquele ato vai ser considerado um ato de improbidade. Por isso que a resposta correta é a letra C. Vamos ver agora o erro da letra E. Diz assim, ó. Fica configurado ato de improbidade, devendo ser responsabilizado o agente estatal, independentemente de dolo ou culpa, mas devendo ser comprovado prejuízo pecuniário. Pense numa salada de fruta, vamos para o fim. Precisa ser comprovado prejuízo pecuniário? Não, que não precisa ser provado prejuízo financeiro. O ato de improbidade que ele cometeu foi um ato que gerou enriquecimento ilícito. E o enriquecimento ilícito só pode ser punido a título de dolo. E a questão disse independentemente de dolo. E aqui, culpa, não existe essa punição a título de culpa, mas somente a título de dolo. Então, a letra E está uma salada de fruta tão grande que não é nem muito bom você ficar lendo para não se confundir. Ok, a questão número 7. 8. A 8 diz assim, ó. Carlos, servidor público, está sendo processado por improbidade administrativa sob o argumento de ter adquirido, no exercício do cargo, bens cujo valor seja desproporcional à sua renda. Então, se Carlos está adquirindo bens cujo valor é desproporcional à renda dele, o ato que Carlos está cometendo gera o quê? Muito bem, enriquecimento ilícito. Vamos para o próximo. Já Felício, também servidor público, auditor fiscal do Tesouro Nacional, está respondendo à ação de improbidade administrativa por ter concedido benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Perceba, em algum momento disse que ele lucrou, que ele aumentou o patrimônio, que ele deixou de, gastar seu dinheiro? Não. Mas ele prejudicou a administração? Sim. Causou um prejuízo ao erário. Essa questão queria saber quais são os atos de improbidade que, respectivamente, estão sendo praticados. Está sendo praticado o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário. Encontra aí onde é que está essa letra. 3 segundos, vê só. Muito bem. Resposta correta, a letra E, porque eles importam enriquecimento ilícito, como no caso de Carlos, e prejuízo ao erário, como no caso de Felício. Resposta da 8ª questão, letra E. Penúltima questão, que é a questão de número 9, ela vai falar de um tópico que a gente ainda não tinha falado, porque eu estava esperando exatamente essa questão daqui para poder te mostrar. Vê só. Essa questão de número 9 vem dizendo assim: Flávio, advogado de renomado escritório de advocacia, foi eleito prefeito de determinado município da Paraíba e exerceu o mandato até dezembro de 2003. Em julho de 2009, o Ministério Público Estadual ingressou com ação de improbidade administrativa contra Flávio, alegando a prática de ato ímprobo consistente na violação dos princípios da administração pública. Portanto, pleiteou a condenação do mesmo, a suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos.
A ação de improbidade em questão. Vamos resumir que ela falou coisa desnecessária demais. Foi interposta uma ação de improbidade administrativa. A pessoa, ela ficou no cargo até dezembro de 2003. Só que a ação de improbidade só foi proposta em julho de 2009. Essa ação de improbidade foi baseada na violação dos princípios da administração pública. Esse tema daqui é um tema referente ao fenômeno chamado de prescrição. O que é prescrição? Quando a administração pública, o Ministério Público, como aqui está dizendo, vai ingressar com ação de improbidade, ele tem um prazo para entrar com essa ação de improbidade. O prazo para entrar é o prazo de 5 anos. Após esse prazo, a ação de improbidade não vai dar em absolutamente nada. Por quê? Porque ela está prescrita. E o que é algo que está prescrito? É algo que está fora do prazo. É algo que venceu, que você não pode mais exigir. E veja, a ação, o ato foi cometido em dezembro do ano de 2003. E a ação de improbidade só foi interposta em julho. Julho é 7, né? É 7, acho que é 7. Em julho do ano de 2009. Ou seja, essa ação de improbidade, ela foi interposta mais de 5 anos depois da prática daquele ato. Se ela foi interposta mais de 5 anos depois, essa ação vai dar em alguma coisa? Não. Por quê? Porque já aconteceu o fenômeno da prescrição. Então, veja, quando ele falou em atentado contra os princípios, essa ação não vai dar em absolutamente nada, porque ela já se encontra prescrita. Qual é a resposta correta, minha gente? Dá uma olhada por cima aí para poder achar. A letra o quê? D de dado. Essa ação ela já está prescrita. Vamos ver o erro do restante. A letra, eu vou pular a letra A, que eu vou falar depois. Na letra B, está dizendo que o prazo de prescrição é de 10 anos, falso que é de 5. Na letra C, está dizendo que o prazo de prescrição é de 8 anos, falso que é de 5 anos. Na letra E, está dizendo que o prazo de prescrição é 15 anos, falso. Porque o prazo de prescrição acontece num prazo de 5 anos. Só que cuidado, quando você vai na Constituição Federal, você vê o seguinte: uma pessoa que causa prejuízo ao erário vai ser chamada a reparar o dano. Então, se, por exemplo, eu causei um prejuízo ao erário, eu sou obrigada a reparar o dano. E essa ação de reparação do dano ao erário, ela é o quê? Imprescritível. Então, perceba que na questão se teve cuidado de dizer que era um atentado contra os princípios. Atentado contra os princípios prescreve em 5 anos. Mas se tivesse falando na sua questão em reparar um dano, ou seja, ressarcir ao erário, essa ação aí sim seria imprescritível, que é isso que diz a Constituição Federal. Ok, essa questão de número 9? Então, beleza. Vamos para a saideira. Questão de número 10. Vamos ver a letra A. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, desde que dolosa do agente ou de terceiro, dá-se-á um integral ressarcimento do dano. Vamos pensar, existindo lesão a um patrimônio público de um agente ou de um terceiro, tem que existir o integral ressarcimento do dano? Tem. Só que se é lesão ao patrimônio público, é prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário pode tanto ser cometido de forma dolosa quanto culposa. Aí a questão diz que poderia ser cometido por ação ou omissão, certo? Só que aí fala, desde que tenha sido cometido de forma dolosa, certo ou errado? Errado. Olha o erro da letra A. Tudo bem que eu posso cometer essa lesão de forma dolosa, só que é de forma dolosa ou de forma culposa. Então, em virtude do desde, a questão ela ficou errada. Vamos para a letra B.
No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário o quíntuplo dos bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Vê só, o agente perde o quíntuplo dos bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio? Não, ele perde os bens e os valores acrescidos. E além de perder os bens e valores acrescidos, ele ainda pode receber uma multa. E essa multa daqui é de 5 vezes o valor de acréscimo? Não, é de, muito bem, como a gente fez na tabela, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então, essa questão ela está toda errada na letra B. Vamos para a letra C. Reputa-se agente público para os efeitos daquela lei todo aquele que exerce necessariamente de modo permanente e remunerado por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta ou indireta. O que é que tu acha? Certo ou errado? Errado. Olha o que ele está dizendo. Que para ser agente público, necessariamente eu tenho que ter um vínculo permanente ou remunerado. E a gente viu na tabela que a gente fez no bloco passado que o vínculo pode ser permanente ou pode ser transitório. O vínculo pode ser remunerado ou sem remuneração. Então, em virtude da palavra necessariamente, a letra C ela ficou falsa. Letra D diz assim, ó. Diz que suas disposições são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então, está dizendo que a lei de improbidade vai ser aplicável no que couber àquele que não é agente público, ou seja, é um particular, mas que induza, concorra ou se beneficie com o ato de improbidade. Certo ou errado? Resposta certíssima. Resposta correta, letra D. Agora falta ver o erro da letra E para a gente acabar esse tópico. A letra E diz assim, ó, os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade nos tratos dos assuntos que lhes são afetos. Minha gente, até aqui, certo ou errado? Certo, porque o agente público ele tem que respeitar esses princípios. Só que olha o que ele diz no final, ó. Exceto se a pessoa for ocupante de um cargo que não exige a formação superior. Então, quer dizer que se você ocupa um cargo que não exija uma formação superior, você pode respeitar a lei, pode respeitar a impessoalidade e a moralidade. Absurda toda essa parte final. Vinha muito bonita a questão na letra E, até chegar a essa parte final. E assim, a gente acabou o tópico de improbidade e acabou também o nosso curso de questões. Desde já estou desejando a todos vocês uma excelente prova na LEP. Vou ficar torcendo por cada um de vocês para que vocês consigam realizar o grande sonho da aprovação em um concurso público. Tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Muita calma, muita paciência na hora da prova e atenção que tudo vai estar certo. E na hora da tua nomeação, me chama para comemoração. Um beijo a todos e até um próximo dia.